Os rios que eu encontro vão seguindo comigo. Rios são de água pouca, em que a água sempre está por um fio. Uns com nome de gente, outros com nome de bicho, uns com nome de santo, muitos só com apelido. Mas todos como a gente, que por aqui tenho visto, a gente cuja vida se interrompe quando os rios. Alimento sagrado para alimentar nossa casa. A mãe preta chegou lá do meio da mata, trouxe alimento sagrado para alimentar nossa casa. A fartura era tanta, todos podem chegar. Comunidade é fraterna, aqui neste lugar. A fartura era tanta, todos podem chegar. Comunidade é fraterna, aqui nesse lugar. Meu nome é Raimundo Piedade da Silva. Eu me identifico como mestre Rai, né? Mestre de carimbó. Nasci e me criei aqui no distrito de Coraci. E há 33 anos mantenho esse lugar aqui, denominado de Espaço Cultural Coisas de Negro, no qual a gente tem uma atividade voltada para o carimbó, denominado Roda de Carimbó, que acontece há 23 anos. Desde que eu me entendo por gente, aqui dentro do distrito de Coraci, tive e ainda tenho, né, essa vivência com a cultura popular. Eu fui brincante de um boi-bumbá Pingo de Ouro aqui em Coraci, e era muito comum nas festividades de santo ter uma aparelhagem que tocava, mas eles também traziam os grupos de carimbó, já na fase adulta, a fazer esse movimento. E Coisa de Negro, hoje em dia, ele tem essa relevância no cenário paraense como um espaço que fomenta o carimbó. Nina. Olha, menina, olha lá pra foto. Olha a foto. Olha a foto. Meu nome é Lourival Monteiro Barros. Lourival Igarapé é nome artístico, né? É uma referência à cidade que eu passei a maior parte do tempo da minha vida também. Foi Igarapé-Açu. A minha história com carimbó, ela vem dos meus ancestrais, né? Porque meu pai, meus avós, meus tios, minha mãe, todo mundo já se envolvia com o carimbó, né? Eu já nasci no meio da influência do carimbó. Aliás, da cultura popular, que é o boi-bumbá, o cordão de pássaro, o carimbó, a ladainha, tudo a ver, né? Então eu toco vários instrumentos, eu toco os curimbós, eu toco pandeiro, eu toco maraca, eu toco carrom, eu toco azabumba, eu toco tamborim, vários outros instrumentos de percussão e efeito geral, assim, né? Triângulo, vários. A história da escola começou há 20 anos atrás, quando eu me mudei para cá, né? Eu estava observando a vida dos crianças e adolescentes, né? Que daqui tinha muita necessidade de fazer alguma coisa que pudesse interagir com eles. No caso, veio a ideia de criar a escola, né? A escola de carimbó, que foi... A ideia foi minha, mas muito apoiado assim, pela uma companheira que na época vivia comigo, que era a Nete Miranda,
Aí ela topou e aí nós juntamos a parceria aí dos arte educadores e músicos, poetas, contadores de histórias, grupo de teatro, e já recebi várias pessoas aqui na escola, né? É o Carimbó Urbano como MPB da Amazônia. Estamos falando de Íris da Selva, artista trans não binário, né? Nascido em Belém do Pará. A música mistura MPB com fortes elementos do carimbó e, além disso, a sensibilidade e a força das encantarias das águas poéticas da Amazônia. Eu sou Íris da Selva, eu sou um artista trans não binário e o carimbó ele faz parte da minha vivência. Poderia dizer que hoje é a principal sonoridade que compõe as minhas músicas. Eu estava ainda estudando o curso de História em 2015, em outro estado, quando eu vim para Belém visitar minha terra, né, que eu já estava longe. E aí nesse processo eu acabei vendo que estava rolando uma cena de carimbó aqui e isso foi captado de uma forma intuitiva por mim, sabe, como algo que eu gostaria de fazer também. E voltei para o Rio Grande do Sul, onde eu estudava, e lá eu estava nesse processo de me encontrar musicalmente, né, fazer história, mas eu queria muito outras coisas, eu estava muito com esse sentimento muito envolvido com a música. E aí eu decidi largar o curso para reencontrar a minha identidade na Amazônia, a minha identidade em Belém, na minha terra, e buscar essa identidade, né, através do carimbó. Bom dia a todos e a todas. A gente pede licença pra vir aqui tocar um pouco de carimbó, patrimônio cultural e material brasileiro, música genuinamente paraense. Opa, segura aí! Olha a chuva no telhado, vai caindo devagar. Eu vou falar do meu bem, pra ela não se molhar. Olha a chuva no telhado, vai caindo devagar. Eu vou falar do meu bem, pra ela não se molhar. Cai, 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 vai caindo devagar. Vai, 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 meu amor vai se molhar. Cai, cai. Meu nome é Lucas, tenho 26 anos, sou músico de rua. Eu toco nos Falsos do Carimbó, que é um grupo com os meus irmãos, no grupo Os Caçulas da Vila, que também é um grupo familiar dos meus primos, o mestre Jaci, inclusive, que também é meu primo, e nos Africanos de Coraci, que é um dos grupos mais antigos que existe ainda hoje em Belém, do mestre Tomás e do mestre Ney. O carimbó, ele entrou na minha vida quando eu voltei de São Paulo. Eu morei um tempo em São Paulo, voltei de lá em 2016 e comecei a frequentar as rodas de coisas de negro, me apaixonei pela roda de carimbó, comecei a aprender a tocar e acho que foi isso que me atraiu tanto no carimbó, na verdade, né? Foi que é um espaço muito inclusivo e onde eu pude realmente fazer música de fato com as outras pessoas e me tornar músico de verdade. Karina Dias Azevedo, sou estudante do curso de Letras, graduanda, né, processo de graduação, e tenho também um técnico em teatro, na Escola de Teatro e Dança da UFPA. Trabalho com música, performance e teatro. A minha história
história com o carimbó tem mais ou menos uns 4 anos. Ela surge num festival chamado Outros Nativos, em 2018, em que eu começo a fazer parte com o Íris da Selva de uma composição que depois formaria um grupo, né, junto com ele. E nós começamos a trabalhar uma música que era Sereia do Rio. E a partir desse processo foi, vamos dizer assim, a porta de entrada para que eu pudesse conhecer os mestres de carimbó de Coraci, pudesse fazer uma oficina que foi muito importante para mim com a mestra Antônia, que é uma mestra que tem todo um processo com maracas no bairro da Marambaia. O carimbó é ancestralidade, né? Ele vem de muitos anos, né? O carimbó chegou... O carimbó, ele veio... surgiu com os indígenas, que são donos da terra, né? São os primeiros habitantes. E o carimbó, ele veio da ideia indígena e os negros, né? Os africanos, né? Então é uma coisa que não pode acabar nunca. É uma história que está tatuada, né? Uma história tatuada principalmente no estado do Pará. O carimbó, ele é, para nós, a gente costuma dizer que não é só um estilo musical, né? Mas é, na verdade, um estilo de vida, porque ele é a nossa maneira de olhar esse mundo. A gente se atenta para a cidade de uma maneira diferente. A gente pensa viver na Amazônia de uma maneira diferente. E o rio se torna muito mais bonito quando tu olha para ele, né? E tu aprende muita coisa assim com o carimbó. Muita coisa. As músicas falam de coisas que às vezes tu não sabe, de repente tu descobre isso no meio do caminho, assim, tu lembra, era sobre isso que falava aquela música. Mas o carimbó, ele tem que se manter vivo, não porque a gente precise da música, sabe? Mas porque a gente precisa dessa perspectiva do lugar que a gente vive. A gente precisa de uma perspectiva mais carinhosa acerca da natureza, acerca das pessoas que moram aqui, sabe? Eu sempre conto que quando eu tava escutando carimbó e ainda começando essa vivência, né, de tocar, conhecer a galera do carimbó, da minha geração, a galera mais velha, ficava pensando como é que eu vou compor, né, o que eu falo. E aí tava nessa dúvida, conversei com um amigo e ele falou que eu tinha que falar a partir da minha vivência, né. E aí quando eu entendi isso, eu percebi que eu sempre tenho que entender o lugar que eu tô, o lugar que eu ocupo. Eu percebi que o lugar que eu ocupo é periferia de Belém e Coraci, uma periferia urbana. Quais são as inquietações que eu vivo diariamente? Ter que vir para o centro para tocar, lidar com ansiedade. Eu vou falar o que tá dentro de mim, o que eu estou contemplando agora, né? É a minha ansiedade, enfim, é o meu desejo disso ou daquilo, sabe? Contanto que seja sincero, se for sincero, eu acredito que eu vou estar captando não só o meu sentimento, mas de outras pessoas da minha idade, da minha geração, que também vivem coisas assim, que vão se identificar também. Quando eu entendi esse lugar, eu comecei a compor naturalmente. Foi um entendimento também muito intuitivo, assim, sabe? De sentir mesmo o que estava acontecendo ao meu redor. Eu acredito que há uma evolução do carimbó. Quando a gente vê um carimbó que existem vários mestres que tocam carimbó também com violão, como o mestre Diquinho, por exemplo. Quando a gente vê um carimbó estilizado, né, e é uma nomenclatura que as pessoas utilizam já com a guitarra, já com instrumentos que não são os instrumentos utilizados no pau e corda, eu visualizo esse processo como um processo de também que esse movimento carimbó, essa cultura carimbó, abrange um leque de opções. Para mim, todos estão num processo de grande
conhecimento do carimbó, né? Quando a gente vai falar de outros ritmos musicais, você vê que esses outros ritmos musicais também fazem a sua expansão musicalmente. Acho que o carimbó ele é autossuficiente. É um banjo, um tambor e uma maraca e se faz uma roda em qualquer lugar do mundo. Assim. Mas eu também não acho que a gente precise demonizar a inclusão de outros instrumentos no carimbó, né? Porque a música se faz com aquilo que a gente tem. Por exemplo, o mestre de Quinho toca com um violão lá no Marajó. Sabe? Aqui a gente não toca com violão. No Salgado, os Quentes da Madrugada tocam com 2 triângulos, né? Que também não é um instrumento que a gente usa muito aqui. Vários lugares fazem a música com aquilo que se tem em mãos, né? Eu não acho que seja um problema, de fato, assim, adicionar outros instrumentos ao carimbó. Mas eu acho que é importante não descaracterizar aquilo. Sabe? O carimbó tocado na região do Marajó tem o seu sotaque. Cada um tem seu sotaque, né? Em cada região tem seu sotaque. Existem regiões que o carimbó é tocado com 3 tambores. Aqui nós tocamos com 2 tambores, né? E cada um toca de um jeito. Cada grupo tem sua... Cada região, né? Ela descreve um sotaque. Por exemplo, o carimbó dos praianos, como Curuçá, Marapani, Maracanã, são um tipo de levadas. Já para o Baixo Amazonas é outro tipo de levada. O carimbó rural é outro tipo. Eu costumo dizer, eu me integro no carimbó praiano, carimbó rural e o carimbó urbano. Existe uma preocupação com relação a isso, né? A questão do tradicional, do carimbó tradicional, e a questão desse carimbó onde as pessoas se apropriam disso e acrescentam outros elementos. Existe uma certa divergência nesse sentido, né? A partir do momento que o carimbó se torna patrimônio cultural e material da cultura brasileira, ele já não fica mais só no estado, ele atinge uma abrangência bastante grande, né? E não só dentro do Brasil, mas até fora do Brasil. Então existe uma preocupação com relação a isso. Tem pessoas que acham que não se deve mexer, outros acham que é possível acrescentar para ganhar até mais projeção e comercializar, e ter um material para estar comercializando, né? Então, o espaço ele é aberto para essa manifestação. Então, tem pessoas que se apresentam de forma tradicional e tem aquelas pessoas também que têm, dentro do seu trabalho, elementos contemporâneos também. Porque uma música, ela é universal, ela sofre com o tempo, vai sofrendo transformações, mas quando você mantém a essência, o instrumento está ali, presente, provavelmente da forma tradicional, da forma como se toca, ele se mantém lá, para mim eu não vejo nenhum problema. Mas isso é a questão da minha opinião. A opinião das pessoas que têm a tradição, isso aí é uma coisa pessoal. Então, cada um tem a sua opinião e cada um responde por a sua opinião. Então, eu vejo desse ponto de vista. Foi bem te ver quem viu, foi bem te ver quem viu a mata queimar. Beija-flor me deu um beijo antes de partir. Partiu contrariada de ver tantas queimadas nas florestas tropicais. As vidas se acabando, as fontes todas secando, sem ter água para beber. Eu acho que o mestre de cultura popular que trabalha com isso, que pesquisa, que faz músicas, que às vezes fica de madrugada compondo e tudo mais. Eu, por exemplo, não aprendi escola nenhuma, vieram assim dos meus ancestrais. Essas coisas deveriam ser passadas assim, dentro das universidades e a gente se manter com uma forma de nós sustentarmos assim, a nossa vida, entendeu? Para que a gente não viesse ficar se matando, né? Devia ter uma forma de a gente ganhar, assim, ganhar
um relativo assim, né, para sobrevivência. Não somos professores formados, mas nós somos também pessoas que levam informação, né? Nossa informação que não é ensinada em canto nenhum, né? Não se faz em universidade em canto nenhum, mas nós levamos. Então é importante passar essas informações, né, esse conhecimento, realmente para os mais novos, né? E eles que vão seguir, né? Vão substituir os mestres, né? No futuro. Eles serão os futuros mestres. E a minha participação como mestre no carimbó é muito importante. Não só eu, como todos os mestres, todos aqueles que puderem repassar essas informações, é muito bom. As culturas populares, elas são bastante relevantes em qualquer lugar deste país. Então, é muito importante que haja esse repasse através da oralidade, e eu acredito, eu vou até mais além. Era necessário para que isso não viesse a diminuir se essas manifestações estivessem dentro das escolas, até como forma de uma disciplina, como é o maracatu, né? Que as pessoas aprendem o que é o maracatu, aprendem a falar, aprendem a tocar. Existem as escolas de maracatu, né? Então, eu acho que aqui não poderia ser diferente. Esse processo da salvaguarda, ele é muito importante que essas coisas venham ser discutidas nos grupos para a formação de políticas públicas onde os mestres possam estar fazendo essa transmissão desses seus saberes dentro das comunidades e criar novos grupos, principalmente grupos de jovens. Acho que isso é de suma importância. Porque não é fácil você trabalhar com cultura popular dentro do Estado. Não é fácil. O próprio Estado e o município, eles deixam a desejar essas questões, né? Por exemplo, poderia estar dando aula dentro das comunidades, estar falando desse nosso trabalho, né? São raras vezes que a gente é solicitado. E muitas vezes as pessoas que estão lá na outra ponta, eles não têm aquela preocupação de vir beber na fonte, né? De saber como é que ela se procede dentro do seu âmbito, né? Os caras vão se apropriando de algo que às vezes, muitas vezes, eu até gravo e nem comunico, e não existe uma coisa que regulamenta isso, que ampare os mestres, né? No sentido de o seu bem possa estar sendo feito da forma que ele acha que deve fazer, e não é por aí. E o que acontece, na verdade, é uma apropriação da nossa cultura, né? Porque é por isso que a gente vê mestres em situação de miséria, na verdade. E a maioria deles, sabe? Esse que é o problema. Não tem nenhum problema em fazer uma música diferente, assim, sabe? Agora, tu não precisa chamar isso de carimbó, entendeu? Porque aí tu assume um lugar que, primeiro, não é teu, e segundo, que tu vai atingir outras pessoas com isso, sabe? Outras pessoas vão sofrer se tu toma o local deles disso. O que é ruim é a higienização dessa nossa cultura, saca? Achar que eu preciso mudar tudo e vender isso de uma outra maneira, sabe? Porque o problema é quem se prejudica com isso, sabe? O problema é os mestres se ferrarem, a gente, sabe, como fazedor de cultura, de fato, se ferrar. Porque não tem problema nenhum realmente fazer a música do jeito que for, sabe? A música é música, se faz do jeito que tu quiser. Agora, não se apropriar de uma coisa é um negócio quase criminoso, assim, sabe? Manter o carimbó vivo significa dar condições para que os mestres e mestras possam trabalhar com o carimbó, né? Em todos os bairros, em todos os municípios, no interior e na capital. E para isso precisa de um grande investimento. Então, precisa de um olhar atento das instituições e das grandes empresas também, do ponto de vista dos mestres e mestras, que são a raiz, né, do processo da cultura popular, do carimbó, tanto no interior do estado, quanto nos espaços mais urbanos, onde o carimbó acontece e a resistência,
que são pessoas que constroem através de uma comunidade o carimbó, mas que não tem um investimento voltado, que muitas vezes se vê no processo de ainda muito rudimentar, de tentar se alimentar mesmo, e que fazem arte aqui. Então, assim, o que eu acredito que deveria ter dentro desse processo é um resgate à cultura popular. Os mestres, eles não têm nome de mestre à toa, assim, sabe? É porque eles fazem esse trabalho a muito custo também. A muito custo durante muito tempo. E eles têm uma importância, assim, muito, muito grande, assim, sabe? Não é só fazer uma música. Não é só fazer algumas composições e se chamar de mestre, assim. Todos eles têm uma característica muito única, assim, sabe? Muito peculiar de todos eles, assim. O Lorival é uma pessoa super cuidadosa, assim, sabe? Que presta atenção em todas as coisas. Ele é uma pessoa muito, muito ligada, assim, muito gentil ao mesmo tempo. Né? Todos eles são muito talentosos. Os instrumentos deles são perfeitos. São perfeitos. Então, cada um deles tem uma importância muito grande, assim. E não é a mesma importância, né? Como eles são todos diferentes, eles todos têm importâncias diferentes. É necessário articulação nossa, da própria comunidade do carimbó, mas é necessário também estrutura, sabe? Estrutura, incentivo, para que a gente consiga enxergar a pessoa. Sou um carimbozeiro, né? Como tem muitos carimbozeiros, carimbozeiras, carimbozeires, mas que precisam pensar em outras alternativas, porque só de carimbó não dá para viver bem. Eu acho que é isso. Dá para viver? Dá para sobreviver, mas não dá para viver bem. Porque é muito trampo, é muito trabalho, sabe? E é escasso. Não é possível sobreviver do carimbó, assim, sabe? A gente não tem política pública que vá cuidar dos carimbozeiros, assim, não. Eu faço isso com muito, muito esforço, assim, muito esforço. E não é um local que eu acho que as pessoas deviam passar pelo que eu passo, entende? Porque eu tiro o dinheiro da rua com a arte, porque é isso que eu sei fazer, eu sou artista, sabe? E é isso que eu vendo. Mas eu não queria passar esse sufoco, assim, sabe? Eu tenho que fazer muito mais, além da conta do que eu deveria para ganhar muito pouco, assim, sabe? Então me custa a vida, me custa o corpo, me custa a voz, me custa o espírito todo. É um trabalho bem custoso, assim, em termos de ser duro, sabe? Porque a gente toca no sol, na chuva, né? A gente tem que subir e descer de ônibus a toda hora. E isso é muito desgastante, na verdade. Mas ao mesmo tempo é um local muito importante, sabe? É um local importante de estar. Eu adoraria que fosse mais fácil as coisas assim. Mas ainda assim, estar dentro do ônibus tocando pra gente que nunca viu isso, sabe? Apesar de a gente estar em Belém, tem gente que não faz a menor ideia do que é carimbó. É um lugar também político. De certa forma. Entender que o carimbó, nessa configuração aqui na cidade, ele faz um trabalho muito profundo de saúde mental também, sabe? Então, eu vejo que muitas vezes é o que nos une, sabe? É pensar, pô, uma roda de carimbó, e como eu estava falando, tem a questão da ansiedade, da depressão, muito presente em muitos de nós, mas que tá numa roda de carimbó, muitas vezes é uma forma de extravasar e de se unir em comunidade, independente das coisas, independente dos problemas. E não só isso, mas não é só dançar, né? É dançar, é tocar, é compor, é fazer corre, né? Muita gente sobrevive dos mangues. Então eu enxergo o carimbó urbano como uma forma de, muitas vezes, de sustento, mas não só de sobrevivência também, né? De vivência mesmo, sabe? Essa vivência que alimenta. Muitas vezes é alimento dentro de uma sociedade muito tóxica, né? De problemas que a gente tem, que também estão dentro do carimbó, muitas coisas tóxicas, mas que
mesmo assim a gente consegue vivenciar essa alegria, essa necessidade de transformação que o carimbó proporciona, sabe? Esse pulso do tambor, esse pulso de vida, sabe? O tempo inteiro. E eu acho que é isso, pra mim é o mais importante do carimbó urbano hoje. É uma satisfação enorme, né? Poder, principalmente em vida, né? Eu poder ver tudo isso que a gente está fazendo. Por exemplo, fazer uma música, ensinar para alguém, né? Que vai continuar. Não tem explicação, né? Eu acho que não tem como. Mas é uma alegria muito grande, a gente sente, né? Quando eu, por exemplo, só para dar um exemplo, né? Quando chego num lugar que está tocando minha música, que tem alguém lá, tá rolando um som lá, num palco, e tem uma pessoa que nem conheço, e está tocando minha música. Às vezes chega um vídeo lá de Santarém, né, do pessoal do Tatu Canastra, lá os caras tocando queimado, que eu não conheço eles pessoalmente, mas aí eu digo, olha só, que dá vontade de chorar até, sabe, de emoção, entendeu? Então, eu sinto que a minha identidade regional, o meu sentimento de pertencimento, que faz o meu fazer artístico, molda o meu fazer artístico, isso se retroalimenta. E existe muito desgaste nisso. Não tenho muitos ganhos materiais, porque é muita coisa para conseguir isso aqui, sabe? Tipo, é muita coisa para conseguir isso aqui, né? Então acaba que é realmente desgastante, mas eu também tenho um ganho espiritual ali, que é esse alimento. e depois um desgaste, né? Todas as outras coisas que a gente colhe, e às vezes não colhe muito bem, então é complexo como viver mesmo, sabe? Mas eu não escolheria outro caminho. Se me apontassem outro caminho mais fácil, eu acho que eu não escolheria não, porque eu sinto que é difícil. Mas é o que eu gosto, é o que eu amo fazer, é o que me dá sentido, sabe? Porque se não desse sentido, eu não ia ter, não ter por que estar fazendo nada, né? Mas o sentido que isso tem pra mim de vida é o que faz eu continuar fazendo carimbó, e falando de carimbó, e compondo, e falando de Amazônia, falando de como eu me sinto. Eu não voltei, inclusive, para São Paulo depois de ter conhecido o carimbó, assim, sabe? Porque foi aonde eu me vi de novo na minha terra e me vi de novo uma pessoa amazônica aqui e vivendo com um extremo prazer, assim, sabe? Que apesar de ser dificultoso, todas as coisas, é muito gratificante poder conversar com os mestres, poder saber qual foi a ideia dele em ter essa música, assim, sabe? De falar tal coisa. E aí, quando eles explicam, tu percebe que talvez tu mesmo já teve esse mesmo pensamento, sabe? E aí tu olha, pô, que massa. É a minha vida, né, dentro dessa cidade, que se tornou arte, que esse homem fez arte disso, assim, sabe? Que essa mestra fez arte disso. A gente se identifica de muitas maneiras, assim. O carimbó, ele me faz me identificar com a minha terra de muitas maneiras. Desde as boas até as que são de sofrimento, assim. A gente está ocupando o nosso espaço, a gente está demarcando o nosso território. Foi muito bacana, houve uma aceitação muito grande. As pessoas precisam ter mais conhecimento da sua cultura, sabe? Apropriar-se da sua cultura, falar mais da sua cultura. Existe todas as formas de manifestação, tem o técnico, tem o melo, tem tantas coisas, né? Mas a gente tem o carimbó, então isso é muito válido quando eventos dessa natureza, a gente é colocado para estar sendo representando o nosso pertencimento dentro dessas manifestações, que tem que estar lá fomentando, sem dúvida nenhuma. Mais espaços como esse, não só no período carnavalesco, mas por exemplo, no momento da quadra junina, que os grupos possam estar tendo tocado e sendo remunerados, por que não? Né? Todo mundo precisa, de alguma forma,
está sendo remunerado pela sua arte, pela sua cultura, pelo aquilo que ele acredita e tem por direito esse merecimento.